3 de outubro, Santa Teresinha do Menino Jesus, do ano de 1897. Se Deus dá à Igreja santos e santas, não menos verdade é que uma das primeiras condições de santidade é, fora da graça de Deus, a santidade dos progenitores. É justamente esta circunstância particular que se observa em relação a Santa Teresa do Menino Jesus. Eram santos os pais. Luís José Stanislau Martim, aos 20 anos, teve ardente desejo de tomar o hábito de São Bernardo, mas reconhecendo que os desígnios da divina providência eram outros, desistiu do plano. Zélia Guerin, jovem de muita piedade, caráter enérgico e franco, aspirava a ser admitida entre as irmãs de São Vicente de Paulo, e para este fim solicitou entrada na congregação das mesmas em Alençon. As superioras, se conheceram não ser esta a vontade de Deus, e sem hesitação disseram-lhe sua opinião a este respeito. Zélia, resignando-se com esta decisão, repetia muitas vezes no íntimo da alma esta prece: Meu Jesus, já que não sou digna de ser vossa esposa como minha irmã querida, abraçarei o estado de matrimônio para cumprir a vossa santíssima vontade. Peço-vos, porém, encarecidamente, sejais servido conceder-me muitos filhos e que todos os sejam consagrados. Deus, em sua paternal bondade, reservava para esta alma predileta o virtuoso jovem já mencionado, e graças a circunstâncias visivelmente providenciais, realizou-se o enlace matrimonial de ambos, aos 12 de julho de 1858, na igreja de Nossa Senhora de Alençon. Houve Deus por bem aceitar com agrado a santa disposição do piedoso casal, e deu-lhe 9 filhos, que no santo batismo tiveram os seguintes nomes: Maria Luísa, Maria Paulina, Maria Leônia, Maria Helena, falecida aos 5 anos e meio de idade, e José Maria, Maria José, João Batista, Maria Celina, Maria Melânia Teresa, falecida 3 meses depois do nascimento, e Maria Francisca Teresa. Depois do nascimento das quatro filhas mais velhas, era ardente o desejo do piedoso casal de ter um filho que futuramente servisse a Deus como missionário, e nesta aspiração dirigiram-se confiadamente a São José. As orações foram ouvidas e o coração dos pais encheu-se de doce júbilo, quando lhes nasceu o primeiro filho, a quem deram o nome de José Maria. Mas os pensamentos do Senhor não são os nossos, nem os seus caminhos são os nossos. Assim aconteceu que, ao cabo de 5 meses apenas, o pequeno José trocasse este deserto pelos tabernáculos do Senhor. Empenhados em alcançar do céu para sua família um sacerdote, um missionário, os pais instaram-no novamente com ardentes súplicas, e grande lhes foi a alegria, quando o outro pequenino José veio tomar o lugar do irmãozinho falecido. 9 meses se passaram e também esta florzinha se viu transplantada para os canteiros celestes. Desistiram então de pedir ao céu outro missionário, contudo realizou-se-lhes plenamente o desejo na pessoa da última filha, de todas a mais abençoada e privilegiada, alma providencial, a quem Deus deu uma missão grandiosa, verdadeiramente divina. Nos pais, os filhos viam um exemplo de cristãos santos. Amigos da oração, todas as manhãs se reuniam aos pés do altar e à mesa eucarística. Rigorosamente observavam a lei do jejum e da abstinência. Eram escrupulosos na santidade, na santificação do domingo. Faziam com assiduidade as práticas de piedade, como a leitura espiritual e a oração em comum. Não faltavam certamente provações, mas a única resposta que davam a Deus era sempre uma total resignação a tudo que a alta providência quisesse determinar. Embora houvesse certo bem-estar na família Martim, ninguém se excedia em luxos desnecessários e em tudo reinava grande simplicidade. Em família de sentimentos tão cristãos e generosos, a virtude da caridade achava terreno mais amplo de atividade. Das economias, o piedoso casal reservava anualmente avultada quantia para a obra da propagação da fé. A casa estava-lhe sempre aberta para os pobres, e grandes eram as esmolas que lá recebiam. Na distribuição da caridade, o Sr. Martim não conhecia o respeito humano, e muitos são os casos em que com as próprias mãos servia a pobres desamparados. Não é, pois, caso de estranhar que o nobre homem, em suas empresas, se visse acompanhado da bênção de Deus. Foi em Alençon, na rua São Brás, que nasceu a celeste florzinha, Santa Teresa do Menino Jesus, geralmente conhecida pelo nome que o povo cristão lhe deu, Santa Teresinha.
Às 11h30 da noite de 2 de janeiro, Teresa abriu os olhos para este mundo. No dia do nascimento da rainhazinha, assim o extremoso pai chamava sua filhinha. Veio um pobre bater à porta da ditosa família e entregar um papel com estas palavras que mais pareciam uma profecia. Sorri, cresce depressinha, tudo te chama ventura, amor, desvelo, ternura. Sorria, fulge da aurora, botão que nascestes agora, rosa mais tarde serás. Aos 4 de janeiro, a graciosa menina foi levada ao batismo, onde recebeu o nome de Maria Francisca Teresa, servindo-lhe de madrinha a irmã mais velha, Maria Luísa. Teresa contava apenas 4 anos e meio, quando a morte lhe arrebatou a querida mãe. Foi então que o Sr. Martim resolveu mudar a residência para Lisieux, onde morava o cunhado Guerin, cuja esposa velaria pela educação das orfanzinhas. Pelo belíssimo exemplo que Teresinha tinha constantemente diante dos olhos, bem cedo se acostumou à prática das virtudes e de certo e à expressão da verdade, o que afirma a autobiografia, que desde a idade de 3 anos nunca recusou coisa alguma a Deus. Dotada de inteligência superior, treinada pelas experiências colhidas no caminho da provação e da dor, a menina, em bem poucos anos, chegou a demonstrar uma madureza admirável em julgar as coisas divinas e humanas. A esta firmeza de caráter, ao conhecimento profundo das coisas divinas, ao desejo de pertencer a Deus, deve-se atribuir o fato de que, com 15 anos apenas, ao ter resolvido entrar na Ordem do Carmelo, cuja regra é uma das mais austeras. Em sua História de uma Alma, escrita por ordem da Superiora, Madre Inês de Jesus, a nossa santa, com uma simplicidade encantadora, narra os fatos principais que se ligam à sua vida junto aos pais, no seio da família. A entrada na ordem descreve as dificuldades de ordem material e espiritual, consolações que teve e graças extraordinárias que recebeu do Divino Esposo. Dos fatos narrados na História de uma Alma, tenho aqui lugar só os mais notáveis. Teresinha, bem pequenina ainda, fez a primeira confissão e saiu do confessionário muito satisfeita, achando que nunca até então tinha experimentado uma alegria igual. Certo dia teve uma visão tanto profética que muito a impressionou. Estando o pai em viagem, que por longo tempo afastava da família, Teresinha teve a impressão de ver diante de si um homem, alquebrado, de cabeça encanecida e embuçado em véu espesso. Tudo daquele homem, o traje, o andar, a figura, tudo lhe fazia crer que fosse o pai querido. Tomada de estranho terror, chamou por ele com voz trêmula: Papai, papai. Mas o personagem, assim interpelado, não dava sinais de ter ouvido estas palavras e continuou a andar, afastando-se pelas alamedas do jardim. Teresinha nunca mais perdeu de memória esta misteriosa visão, presságio de futuro padecimento de que o pai seria vítima. O Sr. Martim, pelo fim da vida, sofreu diversos ataques de paralisia, que lhe comprometeram a luz do espírito de tal modo que durante 3 anos foi preciso ser entregue aos cuidados de pessoas estranhas. Teresinha tinha 8 anos e meio, quando se matriculou como externa no Colégio das Religiosas Beneditinas em Lisieux. Embora muito mais nova que as companheiras de classe, tirava as melhores notas em composição e era muito querida entre as religiosas, razões estas que não poucas humilhações lhe importunavam da parte de alunas menos consideradas e menos inteligentes. Foi neste espaço de tempo que na mente de Teresinha surgiu o primeiro pressentimento de ser por Deus chamada a abraçar o estado religioso no Carmelo. Esse pressentimento tomou feições de desejo em 1885, quando a prima e amiga Maria Guerin entrou para o Carmelo de Lisieux. No retiro que a irmã Celina fazia, em preparação para a primeira comunhão, Teresa a acompanhou e experimentou as mais suaves impressões. O dia da primeira comunhão considera um dos mais belos da vida. Comparando-se com as irmãs, Teresa se reconhece menos afeita aos brinquedos próprios da idade infantil, porém mais sensível e choraminga até o excesso. Na família reinava sempre a mais perfeita harmonia, e entre as irmãs e as primas havia o maior entendimento, a mais franca cordialidade. Teresa era sempre fraquinha e dores de cabeça atrozes atormentavam-na por dias, semanas e meses, acompanhadas às vezes por estranhos tremores. Por vezes caía em delírios, sem entretanto perder o uso da razão. Vinham desmaios que lhe tolhiam o mais leve movimento. O leito parecia-lhe rodeado de demônios e de precipícios horríveis.
Os pregos cravados nas paredes do quarto tinham-lhe aos olhos a forma de dedos enormes, pretos e carbonizados, cuja vista lhe provocava gritos de horror. Em tão tristes lances se via como sempre rodeada do mais afetuoso carinho do pai e das irmãs e parentes. Desta doença, que resistia a todos os recursos da ciência médica, a santa menina se via curada por Maria Santíssima. Celina, vendo baldados todos os esforços para conservar a vida da querida irmã, invocou com todo o fervor de mãe, que suplica a Maria Santíssima, representada numa estátua que a família Martim tinha em muita veneração. A estátua, a mesma que se vivifica aos olhos da mãe de Teresa, animou-se de súbito também na presença desta. A Virgem Santíssima adiantou-se para mim e sorriu. Celina, ao vê-la fitar os olhos na estátua, disse de si para si: Teresa está curada. De fato estava. No momento em que a irmã dizia isto consigo, o rosto de Teresa tornara-se diáfano e estava transfigurado. A fisionomia denunciava-lhe algo de sobrenatural. As pessoas presentes a esta cena sentiram-se tomadas de pasmo e admiração. Não havia dúvida que Teresa, em êxtase, vira Maria Santíssima. Estabelecida do terrível mal que a acometera e quase a levara às portas da eternidade, o pai proporcionou-lhe grande prazer de um passeio agradabilíssimo, ocasião em que começou a conhecer o mundo. Via-se então muito festejada, admirada por todos, sem entretanto compreender o motivo de tantas atenções. Embora não fosse insensível às carícias de pessoas amigas, bem cedo chegou à conclusão de que tudo é vaidade, exceto amar e servir a Deus. Pessoas da intimidade, por exemplo, as mestras, notaram em Teresa grande inclinação à oração mental. A menina meditava de fato, sem contudo dar conta de tal, e chamava isto pensar. Fez a primeira comunhão nas melhores disposições. 3 meses empregou na preparação. Ela mesma confessa ser impossível contar as impressões que teve no momento de receber a sagrada hóstia. Meu encontro com Jesus naquele dia não podia ser apenas um simples olhar, mas era sim uma fusão. Já não éramos dois. Teresa desaparecera como se a gota d'água que se abisma no seio do oceano. Restava só Jesus e era o Senhor, o Rei. Pouco tempo depois da primeira comunhão, recebeu o sacramento da confirmação, em preparação do qual fez novo retiro. O ideal de ser religiosa carmelita desenhava-se cada vez mais nítido na alma da piedosa donzela. Obter o consentimento do pai e das irmãs e pedir admissão na ordem não era tão fácil como a princípio se lhe afigurara. Mas o tio era de parecer contrário. Não só se declarou contrário à igreja, mas ainda acrescentou que se havia de opor à execução de tal plano, caso não houvesse a intervenção de um milagre. Poucos meses depois, porém, deixou de lado a sua resistência e deu seu consentimento. Vá em paz, querida filhinha, disse-lhe, abraçando-a paternalmente. És uma florzinha privilegiada, que o Senhor quer para si, e a isso não me hei de opor? Levantou-se, entretanto, outra dificuldade, e esta era de natureza muito séria, mesmo insuportável: a recusa formal do superior do Carmelo de receber na ordem uma donzela de 15 anos. Idêntica foi a decisão do bispo de Bauix, se bem que este, muito comovido pela insistência com que Teresa apresentou o pedido, secundado pelas afirmações do pai, não lhes cortasse o fio da esperança, prometendo-lhe falar com o superior a respeito e responder-lhe então. Em 7 de novembro de 1887, organizou-se em Paris uma peregrinação a Roma, na qual tornaram parte o Sr. Martim, com suas filhas Teresa e Celina. Estava também entre os peregrinos o padre Reverone, vigário-geral de Bauix, de quem Teresa diz que a observava diligentemente em toda a viagem. Chegados a Roma só em 20 de novembro, tiveram a ventura de serem recebidos em audiência no Vaticano. A santa mesma conta-nos, com toda a minucência, o histórico dessa audiência. Na manhã de domingo, 20 de novembro, fomos ao Vaticano às 8 horas, assistimos à missa do Sumo Pontífice. Acabada a missa de ação de graças, que se seguiu à do Santo Padre, principiou a audiência. Leão XIII estava sentado na poltrona, em trono elevado, vestido de batina branca e mursa da mesma cor. Ladeavam-no diversos prelados e as mais altas dignidades eclesiásticas.
Conforme as prescrições do cerimonial, cada um dos peregrinos ia por sua vez ajoelhar, beijar primeiro o pé e logo a mão do augusto pontífice e receber-lhe a bênção. Em seguida, 2 guardas nobres, tocando-o de leve com o dedo, significavam-lhe que se levantasse para passar a outra sala, ceder o lugar ao seguinte. Ninguém turgia, mas eu estava resolvidíssima a falar. Quando o reverendíssimo padre Reverone, que se pusera à direita de sua santidade, nos fez saber publicamente que proibia terminantemente que se falasse ao santo padre. Voltei-me para Celina a interrogá-la com o olhar. Entretanto, dava-me o coração pancadas de fazê-la estalar. Fala, disse-me ela. Momentos depois, estava eu ajoelhada diante do Papa. Beijei-lhe o pé e apresentou-me a mão. Levantando então para ele os olhos cheios de água, dirigi-lhe esta súplica. Santíssimo Padre, desejo pedir-vos uma graça importante. Inclinou logo a fronte até junto do meu rosto, como se os seus olhos pretos e profundos quisessem penetrar até o âmago de minha alma. Santíssimo Padre, insisti, em memória do vosso jubileu, autorizai-me a entrar no Carmelo aos 15 anos. O reverendíssimo vigário-geral, de Bauex, estupefato e descontente, atalhou imediatamente. Santíssimo Padre, é uma criança que deseja abraçar a vida do Carmelo, mas os superiores estão atualmente examinando o caso. Pois bem, minha filha, disse então sua santidade, esteja pelo que decidirem os superiores. De mãos postas e encostadas aos seus joelhos, fiz esta última tentativa. Ó Santíssimo Padre, é só dignar-vos de responder-me sim para concordarem todos. Olhou-me fixamente e proferiu estas palavras martelando cada sílaba em tom de voz penetrante. Pois não, vamos. Entrará, se assim aprouver a Deus. Ia eu insistir ainda, quando se aproximaram 2 guardas nobres, acenando que me levantasse. Ao verem que não bastava este aviso, travaram-me dos braços, e o reverendíssimo padre Reverone veio também nos ajudar a erguer-me. Visto como ainda me deixava ficar queda de mãos postas e apoiadas nos joelhos do Papa, no momento em que era assim removida, o bom do santo padre pôs suavemente a mão sobre os meus lábios e ergueu-os, logo depois, para me abençoar, e por largo espaço de tempo esteve me acompanhando com o olhar. Tornados a Lisieux, a primeira visita foi ao Carmelo. Um novo requerimento que Teresa fez ao prelado diocesano não teve pronto despacho, como desejava e esperava. Passou-se o Natal do ano de 1887 sem obter resposta alguma. O dia 1º de janeiro de 1878 tirou-a, afinal, da incerteza. Foi nesse dia que a Madre Maria de Gonzaga lhe comunicou ter recebido autorização do bispo para receber imediatamente como postulante no Carmelo. Na carta, a superiora acrescentava que só depois da quaresma a entrada se poderia efetuar. O dia 9 de abril de 1888 trouxe-lhe a final aventura da entrada no Carmelo. Desde o começo da vida religiosa no claustro, pôde Teresa experimentar as provações com que Nosso Senhor costuma mimosear seus prediletos. Uma aridez espiritual parecia ser-lhe o pão cotidiano, e a Madre Superior introduziu-a logo nas práticas costumeiras do Carmelo, tratando-a sempre com extraordinária severidade, não lhe perdoando a mínima falta que cometesse. Destarte, Teresa bem cedo se habitou a considerar na superiora não a criatura, mas a pessoa de Nosso Senhor, ficando assim preservada de afeições humanas no claustro, que sempre que as houver são uma verdadeira calamidade. Extraordinária e muito significativa é a declaração que Teresa fez no exame do canônico que lhe precedeu a profissão, dizendo: vim para salvar as almas, e especialmente para rezar pelos sacerdotes. Fiel a este propósito, ofereceu-se a Jesus como vítima, convencida de que só pelo sofrimento poderia fazer algum bem às almas. Durante 5 anos realizou esta prática, sem que pessoa alguma o soubesse. Em 10 de janeiro de 1889, recebeu o hábito, cerimônia que presidiu o bispo diocesano e que se revestiu de grande solenidade, estando presentes as irmãs de Teresa. Acompanhada pelo pai, entrou solenemente na capela. Para o Sr. Martim foi um triunfo e também a sua última festa no mundo, pois 1 mês depois foi acometido de grave doença que o levou à sepultura 6 anos depois.
O tempo do noviciado passou célere entre as práticas de piedade, de virtude e mortificação, sem que houvesse ocorrido fato de maior relevância. Decorrido um ano, passou pela decepção de não poder professar. Declarou-lhe a superiora que, devido à posição formal do reverendíssimo padre superior, havia de esperar mais 8 meses. A própria santa confessa que a princípio lhe custou aceitar tamanho sacrifício, mas ajudada pela graça divina, conformou-se inteiramente com a decisão de quem fazia as vezes de Jesus. Passado o tempo da aprovação, ficou marcado dia 8 de setembro de 1890 para a profissão religiosa. Horas antes da profissão religiosa, recebeu de Roma a bênção do Santo Padre, fato que muito a consolou, tendo durante o retiro espiritual experimentado a mais completa aridez. Permitiu Deus que sua serva, no dia que precedia a profissão, fosse horrivelmente perturbada por tentações a respeito da vocação. A minha vocação, assim escreve, afigurou-se-me de improviso, simples sonho e quimera. O demônio, pois era ele mesmo, inspirava-me a convicção de que a vida do Carmelo não me convinha por forma alguma e que enganava os superiores, metendo-me por um caminho ou instituto de vida para o qual não fora chamado. Tão densas se amontoaram estas trevas que cheguei a persuadir-me de uma coisa única. Não tendo vocação religiosa, devia voltar ao mundo. Foram angústias indescritíveis, e para dissipá-las Teresa foi ter-se com a mestra e manifestou-lhe a tentação. Foi bastante para lhe voltar a calma e o sossego. Se procurarmos saber que meio Santa Teresa empregou para chegar a tão alto grau de perfeição, que a Igreja e com esta todos os fiéis lhe admiram, descobriremos 3: a oração, a vida unida a Nosso Senhor, a mortificação e o amor a Deus. O espírito de sacrifício era-lhe universal. Tudo quanto havia de mais penoso e menos agradável, por isso mesmo, o procurava com sofreguidão. Tudo o que Deus lhe pedia, dava-lhe sem reserva. O que mais a martirizou fisicamente, como confessa, foi a privação do fogo durante o inverno. O frio tem sido para mim um tormento de morte. Na Sexta-feira Santa, 3 de abril de 1896, apareceram os primeiros anúncios da chegada do esposo. Frequentes eram as hemoptises que lhe sobrevinham, mas a santa sabia habilmente as disfarçar, tanto que só em maio de 1897 as irmãs souberam do verdadeiro estado de sua saúde. Em julho do mesmo ano, foi preciso transferi-la definitivamente para a enfermaria. Os últimos meses foram de sofrimentos incalculáveis, causados por um desânimo que o demônio lhe preparava, atormentando-a com tentações contra o amor de Deus. Tem certeza, dizia-lhe a voz maldita, de ser realmente amada por Deus? Quando em 30 de julho recebeu a extrema-unção, disse jubilosa às irmãs: a porta da minha escura prisão está entreaberta. Estou radiante, principalmente depois que o nosso Padre Superior me assegurou que a minha alma se assemelha hoje à de uma criancinha recém-batizada. Desde o dia 16 de agosto até 30 de setembro, as frequentes hemoptises não lhe permitiam receber a Santa Comunhão, sacrifício este que de todos lhe era em extremo sensível. São dos últimos dias de sua existência estas memoráveis palavras: nunca dei a Deus senão amor, e com amor também me há de recompensar. Depois da minha morte farei cair uma chuva de rosas. Sinto que está chegando a hora de desempenhar a minha missão e de fazer amar a Nosso Senhor como amo, de dar a conhecer a minha veredazinha às almas. Quero passar o meu céu empenhado em fazer bem na terra. Muitas coisas edificantes disse ainda Santa Teresa às irmãs nos últimos dias da doença. Entretanto, a dor aumentava de dia para dia. A fraqueza chegou a tais extremos que a doente, sem auxílio, não podia fazer o mais leve movimento. Causava-lhe aflição horrível falar perto de si. A febre martirizava de tal maneira que só com grande esforço podia pronunciar uma palavra. Mas no meio de todo este sofrimento, um leve sorriso lhe afurava os lábios. Chegou afinal dia 30 de setembro, o dia de sua santa morte. Estreitando o crucifixo nas mãos, parecia absorta em profunda meditação. Quando o sino do mosteiro tocou as ave-marias vespertinas, fixou na Virgem Imaculada um olhar inexprimível. Cobria-lhe o rosto um suor copioso. Tremia.
Às 7 horas e poucos minutos, perguntou a madre priora: Minha madre, não será talvez agonia? Não estou nas últimas? Pois não, minha filha, é agonia, mas Jesus quer prolongá-la, talvez algumas horas. E ela muito resignada: Pois bem, vamos, vamos. Oh, não quisera que se abreviassem os sofrimentos. E olhando para o crucifixo: Oh, amo, Deus meu, eu vos amo. Foram estas suas últimas palavras. Pronunciando-as, deixou-as cair sobre o leito, numa atitude semelhante à de algumas virgens mártires que se dispunham a receber o último golpe. De repente se ergueu como se fosse para atender a uma voz misteriosa. Abriu os olhos e fitou-os com uma expressão de júbilo indizível, um pouco acima da imagem de Nossa Senhora. Isso durou mais ou menos a recitação de um credo, e sua alma voou para os páramos celestes. Logo depois da morte de Teresinha, começaram a dar-se na comunidade fatos extraordinários. Verificou-se a profecia da santa que disse: Depois da minha morte farei cair uma chuva de rosas. O mundo católico encheu-se de admiração pela santidade, da humilde carmelita de Lisieux, e Deus glorificou-a fazendo-a benfeitora da humanidade, como provam os milagres que apareceram a centenas. 13 anos depois da morte, procedeu-se-lhe a exumação do corpo, e nesta ocasião foi encontrada intacta e verde a palma que as religiosas lhe tinham posto na mão, logo após a morte. Beatificado em 1923, o Santo Padre Pio XI, no ano do jubileu de 1925, lhe deu a honra dos altares. As relíquias depositadas na capela do Mosteiro do Carmelo em Lisieux repousam numa riquíssima urna de prata dourada, oferecida pelos católicos do Brasil. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.